Contar uma história aqui. Um capitão aposentado da polícia de St. Louis, cidade no Missouri, foi morto durante os protestos supostamente contra o racismo na cidade na noite de terça-feira. David Dorn, um homem negro de 77 anos, foi morto por pessoas que invadiram uma loja de penhores e foi encontrado na calçada em frente ao estabelecimento durante a madrugada. Até agora, ninguém foi preso. A esposa de Dorn, Anne Mary, disse que o marido era amigo do dono da loja e que checava a segurança do estabelecimento quando o alarme tocava. David Dorn serviu a polícia de St. Louis por 38 anos e se aposentou em 2007. A noite em St. Louis foi violenta, com outros 4 policiais baleados e 55 estabelecimentos comerciais vandalizados, incluindo uma loja de conveniência que foi incendiada. Ô Zé Maria, fica claro aí que a luta contra o racismo ficou em segundo plano, né? A pauta já pouco interessa e tudo praticamente descambou para a violência por lá, né, Zé? A barbárie total, sempre que a razão perde para esta emoção louca, essa barbárie, quem perde mesmo é a sociedade, né? E chega a esse ponto. Se fosse um irmão de um manifestante, morreria do mesmo jeito, porque perde completamente a razão. O que está acontecendo nos Estados Unidos, primeiro, que lá é diferente do Brasil, né? Lá não há essa convivência, essa miscigenação que nós temos por aqui. Lá há um respeito constitucional e legal pela pessoa, mas não há exatamente uma mistura, uma convivência muito íntima até. E isso pode provocar sequelas por anos e anos, né? A história de formação dos Estados Unidos é totalmente diferente da nossa história de formação aqui no Brasil. Então, lá a situação sendo diferente, o que aconteceu? Represa de vários outros aspectos aí de convivência social e acaba dando isso aí. Não há nada que possa justificar uma movimentação assim. Isso não é manifestação. Isso está à beira de uma guerra civil, né? Os Estados Unidos têm problemas, o presidente Donald Trump reagiu no momento exato e muito por conta desta oferta de forças especiais que alguns governadores pediram e aceitaram, houve um apaziguamento em várias regiões, mas o resultado é isso mesmo aí, é a barbárie, isso aí é o retrato da barbárie, né? Pois é, né, Fiuza? Como disse o Zé Maria, né, o presidente reagiu, Donald Trump, ele ameaçou mandar o exército às ruas, mas mesmo assim continuou essa situação por lá. E é compreensível, né, o desejo do Trump de enviar o exército às ruas, porque a situação estava fugindo do controle, né? Eles estão fustigando justamente isso, né, Vitor? Eles estão fustigando quem tem a autoridade para chamar de autoritário, né? É esse simples jogo, né? Não é mais uma questão racial, é dramático dizer isso, porque a gente está diante de um fato terrível, o assassinato do George Floyd, né? Brutal, né, por um policial, e a reação imediata, como o Zé estava falando, né, emocional, às vezes passa do ponto, mas já não é, evidentemente, essa cadeia que sobreveio aí, não tem mais nada a ver com o George Floyd. Inclusive, o irmão do George Floyd fez um apelo. Manifestem-se, sim, indefinidamente no país, no mundo inteiro, sem violência. Ele fez um apelo em homenagem à memória do meu irmão, que era um homem da paz. Manifestem-se sem violência. E ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E o que a gente está vendo, quer dizer, o assassinato desse policial no Missouri, né, no episódio de um saque, né, evidentemente que essa violência já transbordou completamente a sua suposta causa. É mais um desafio político, de politicagem. De fato, também, como o Zé Maria diz, eu não acredito que seja uma mesma organização em ação no mundo todo, mas está acontecendo em outras partes do mundo, e é uma espécie de epidemia também. É uma espécie de uma tática, né, de desestabilização, que é muito parecido. No Brasil e nos Estados Unidos está muito parecido todo esse movimento reacionário, vamos chamar, né? Reacionários são esses personagens que estão dizendo aí na imprensa que isso aí é defesa da democracia, esses atos brutais. Como assim? Vocês não têm vergonha de escrever isso? De chamar uma vez sequer isso de ato pela democracia?
né? Esses personagens são uns boçais, estão ameaçando a vida do país. Então lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, o mesmo script. Tentativa de impeachment toda hora por motivos fúteis, tentativa de narrativa prévia de que viria um governo nazista e beligerante que provocaria a Terceira Guerra Mundial. O Donald Trump, no primeiríssimo momento, conseguiu uma distensão com a Coreia do Norte, que foi o maior ato pacifista nos últimos anos. O Obama não fez nada nem parecido, mas levou o Nobel da Paz. Então, é uma narrativa prévia, é uma sucessão de armadilhas, são armadilhas toscas, mas quando espalha a violência, fica mais complicado, né? A gente está do vírus para a violência, como disse o Augusto, né? Fica em casa de máscara, agora sai de casa de máscara, para quebrar tudo, para ajudar o vírus a destruir. É uma vergonha, Vitor. Tá aí, Augusto, protesto contra o racismo que termina com a morte de um policial negro, Augusto. Olha, o que tem a ver com as reações ao assassinato, que realmente tem de ser de indignação, George Floyd, o que tem a ver um saque a um supermercado, a uma loja, o que tem a ver o dono da loja, que culpa ele teve, né, no acontecimento que desencadeou esse surto de violência? Nada a ver. Então, você quando tem um fato desse tipo, né, um distúrbio, seja qual for a origem dele, você tem um distúrbio urbano desse tipo, você usa a Guarda Nacional dos Estados Unidos. Né? Aliás, um dos lemas da Guarda Nacional é One Riot, One Man. Quer dizer, um distúrbio, um homem. Eles são especialistas em cuidar em conter esse tipo de violência, né? Coisa que vem como um surto mesmo. Pois bem, está completamente fora do controle da Guarda Nacional, a ponto de o presidente Trump avisar que vai acabar convocando as Forças Armadas. Porque, repito o que disse ontem, as Forças Armadas são responsáveis pela manutenção da lei e da ordem. Quando vai escapando a isso, não é nenhum ato nazista você usar as Forças Armadas como forças de paz. A ONU vive usando, etc. Então é por aí. Mas você tem o que o Guilherme chamou de narrativa falsa, para você transformar tudo isso numa tentativa de desgaste do Trump. E eu lembro que os grandes avanços na busca da paz internacional ocorreram quando presidentes americanos eram conservadores, porque eles estavam acima de qualquer suspeita para fazer algum tipo tentar algum tipo de diálogo com ditaduras comunistas. Foi o Reagan, né, o Ronald Reagan, que era um homem assumidamente conservador, que deu aquele conselho sábio ao Mikhail Gorbachev, que era o ditador da Rússia: derruba esse muro, vamos derrubar esse muro. E o muro de Berlim começou a cair ali. Foi o Nixon que se reaproximou da China comunista para baixar a temperatura da política internacional. Então são esses os presidentes, acima de qualquer suspeita, aos olhos dos conservadores, que podem fazer o avanço. Quem tem mais de 3 neurônios e leu mais de 10 linhas de história sabe disso. Quem não leu, vai para essas manifestações ou, quando está à distância, as apoia, né?